E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao único canal do Brasil que resume a 7ª temporada de Oak Island, canal Banzas. Muitas pessoas assistem aos vídeos, mas não são inscritas. Para receber as notificações e ajudar o canal, por favor, inscreva-se no canal. E se quiser ajudar mais ainda, torne-se membro. Esses são os últimos membros. Muito obrigado. Sem mais, segue a vinheta. Mais um novo dia em Oak Island. Os irmãos Rick e Marty Lagina, juntamente com os membros da equipe, estão convencidos de que a escavação na Uplands, na área próxima à enseada Smith, finalmente os levará ao principal túnel de inundação, aquele que tem frustrado os esforços de caça ao tesouro na área do Posto Dinheiro por mais de 2 séculos. Eles estão lá observando as escavações, e grandes placas de madeira começam a aparecer. Parecem ser paredes do possível túnel ou shaft. Só para lembrar, nos capítulos anteriores, enquanto escavavam nesta mesma área, a equipe descobriu o que eles acreditam ser o shaft, construído em 1850 por membros da True Company, que foi capaz de interceptar, porém não foi capaz de desligar o sistema de inundação. Incrivelmente, foi perto do fundo desse mesmo túnel que Jack Bagley descobriu uma grande quantidade de fibra de coco, que sinalizou à equipe de que eles poderiam estar mais perto do alvo do que eles pensavam. As escavações seguem a todo vapor e grandes placas de madeira continuam a aparecer. Enquanto isso, Gary Drayton começa a utilizar seu detector de metais nos entulhos para procurar por pistas. Não demora muito e ele logo encontra um espeto de metal. Ele avalia como possivelmente sendo de 1700. Ele guarda o achado e continua a pesquisar. E as escavações continuam. Gary Drayton continua a procurar e logo menos encontra outro espeto ou prego. Mas 2 pregos do século XVIII? Se eles puderem ser verificados como sendo de uma data anterior à descoberta do Posto Dinheiro, eles então poderiam oferecer evidências importantes de que essa estrutura provavelmente não fora construída por membros da True Company, mas pelas mesmas pessoas que esconderam algo de grande valor em Oak Island. Enquanto os esforços de encontrar os túneis de inundação continuam, mais tarde naquela manhã, a equipe se reúne na sala de guerra. Eles se reuniram para falar sobre os resultados sobre o enorme projeto de varredura sísmica que foi realizado na ilha pela Eagle Canada no início desse ano. O processo de varredura sísmica envolveu a detonação de cerca de 18.000 cargas de dinamite, que foram colocadas em intervalos de 1,82 metros em toda a parte da colina oriental de Oak Island. As ondas sonoras produzidas pelas explosões foram então medidas enquanto viajavam pela Terra. Esses dados foram usados para criar um mapa de eventuais vazios, túneis ou outras estruturas artificiais, até uma profundidade de até 91,45 metros. Eles conversam sobre os resultados iniciais desses testes. Existe uma anomalia que chamou a atenção da equipe, um túnel que se estende desde a Uplands até a área próxima ao Posto Dinheiro, e essa estrutura é linear e está numa profundidade de cerca de 18,32 metros. No início do ano, enquanto perfuravam próximos a essa área, a equipe obteve evidências de um possível túnel de madeira a mais de 15,25 metros de profundidade. Quando testados, essas amostras foram datadas como sendo de 1735, ou seja, 60 anos antes da descoberta do Poço do Dinheiro. Será que a anomalia detectada pela varredura sísmica estaria conectada a essa mesma estrutura de madeira? E poderia também fazer parte da mesma armadilha que protege o Poço do Dinheiro? 2 dias depois, após o recebimento desses dados, por conta dos dados sísmicos indicarem que um possível túnel possa estar a cerca de 15 metros de profundidade, Rick, Marty e Craig obtêm uma escavadeira da empresa Dewey Enterprises.
uma enorme escavadeira de 30 toneladas, equipada com um longo braço ou lança, capaz de atingir a profundidade alvo. Marty fica animado com a chegada e já tenta operar a escavadeira o mais rápido possível, para verificar se a mesma é fácil de conduzir, e pelo jeito ele se sai bem na condução. Mais tarde, naquele mesmo dia, o operador especializado em equipamentos pesados Billy Gerhardt fez um grande progresso com a escavadeira. Ele atingiu uma profundidade de cerca de 13 metros, apenas a alguns metros do alvo. Billy continua cavando e cada vez mais madeira aparece. Jack Bagley começa a ver uma grande quantidade de água aparecendo no buraco e começa a avisar o Marty que a água está esguichando do fundo. Porém, infelizmente para a equipe, o túnel de inundação fez o que foi projetado para fazer mais de 2 séculos atrás, ou seja, frustrar os esforços de aspirantes a caçadores de tesouros. Tudo começa então a desmoronar, todos saem correndo e continuam vendo de longe. Para estabilizar a área contra mais desmoronamentos, a equipe agora precisará agir rapidamente para preencher o buraco. Infelizmente, isso também significa que qualquer escavação adicional em busca do túnel de inundação terá que esperar até que o chão se estabilize. No dia seguinte, como os esforços para estabilizar a área continuam, Rick, Marty e Craig e outros membros da equipe estão ansiosos para retomar os esforços para descobrir o que pode ser outra inovadora descoberta no pântano em forma de triângulo. No início deste ano, enquanto investigavam o apelidado Olho do Pântano, Marty Lagina e membros da equipe descobriram um misterioso círculo de pedras com ferro embutido. É este mesmo local que os pesquisadores Corjan Mall e Chris Morford acreditam que possam marcar o local onde os membros dos Cavaleiros Templários enterraram em um esconderijo de tesouro religioso de valor inestimável. E segundo a teoria deles, esse conhecimento secreto tinha sido passado para o pintor francês do século XVII, Nicolas Poussin, que o codificou dentro de 3 pinturas. Antes que a escavação do local possa começar, a equipe precisará drenar a área usando uma bomba. Ao passo em que Marty e Billy drenam a água e os detritos, usando uma escavadeira de 36 toneladas, como Marty e a equipe estão liberando esforços para drenar o olho do pântano, Rick e Gary vão para o lote 17, localizado a sudoeste da área do Poço Dinheiro. Após o furacão que atingiu Oak Island há 5 semanas atrás, eles estão ansiosos para procurar na área por pistas ou artefatos importantes que possam ter sido movidos para mais perto da superfície. E, após alguns minutos de pesquisa, parece que eles acabaram de fazer uma potencialmente significativa descoberta. Um artefato que parece ser de chumbo. Poderia este objeto estar conectado aos outros artefatos importantes de chumbo que a equipe descobriu em Oak Island nos últimos 2 anos? Como, por exemplo, a cruz de chumbo de 700 anos, encontrada na enseada Smith, que foi cientificamente ligada a uma região do sul da França, com laços profundos com os Cavaleiros Templários? Na manhã seguinte, Rick e Gary se juntaram novamente com a equipe na área conhecida como Olho do Pântano. Agora que drenaram o suficiente para começar a escavar, a equipe está ansiosa para investigar mais a misteriosa formação de rocha e metal que Gary e Marty descobriram há várias semanas atrás. Enquanto eles escavavam, aparece argila azul, mas argila azul encontrada próxima ao olho do pântano? Em 1804, enquanto escavavam no Poço do Dinheiro, Daniel McGuinness e seus parceiros descobriram uma camada impermeável de argila azul, cobrindo a plataforma de toras de carvalho no nível de 12,2 metros. Poderia essa argila azul ser realmente mais uma evidência de que a misteriosa formação circular rochosa do olho do pântano ser de fato uma coisa criada pela mão do homem? E se sim,
poderia ter sido colocada aqui para agir exatamente como no Poço do Dinheiro, ou seja, como um selante de água para proteger algo de grande valor enterrado em algum lugar abaixo? Logo, perto da superfície, algo estranho aparece e eles pedem para que Marty jogue água em cima, para que possam enxergar melhor. E parece que são vários tocos de árvore. Mas árvore no pântano? Como as árvores geralmente não podem crescer dentro da água, o fato de que esses tocos foram encontrados no olho do pântano sugere ainda mais que essa área possa ser, ao mesmo tempo, fazer parte de uma terra à beira-mar ou seca. Também apoia as descobertas científicas do geocientista Dr. Ian Spooner, que acreditava que uma significativa atividade humana ocorreu no pântano durante o final dos anos 1600. Eles então continuam lá escavando e procurando. Ainda no capítulo, mais um dia começa em Oak Island, e enquanto as investigações no olho do pântano continuam, Craig Tester, Alex Lagina e Charles Barkhouse viajam cerca de 50 milhas a nordeste de Oak Island até a Universidade de Santa Maria, na cidade de Halifax. Eles foram para lá para se encontrarem com a doutora Christina Brousseau, uma professora de química associada, para analisar cientificamente os possíveis pregos de ferro do século XVIII que foram encontrados na Uplands no início da semana. Se esses pregos puderem ser datados como sendo anteriores à descoberta do Poço do Dinheiro em 1795, eles, então, não só poderão oferecer importantes evidências de que a equipe está perto de localizar o principal túnel de inundação conectado ao lendário tesouro, mas também poderão oferecer evidências de quem foi que construiu o elaborado cofre do tesouro no Poço do Dinheiro e quando. Eles então entregam para ela os artefatos. A doutora pede ajuda para o seu colega Dr. Xian Yang para examinarem os pregos, utilizando um microscópio eletrônico de varredura de alta potência, capaz de ampliar objetos até em 200.000 vezes. Além disso, também poderá ajudar a identificar sua composição química. Ao analisar os metais, eles prontamente encontram uma grande concentração de fósforo. Comumente encontrado em minerais, como minério de ferro, o fósforo tem um grande efeito na durabilidade do metal. Porém, altas concentrações desse fósforo no ferro fazem com que os metais fiquem extremamente quebradiços. A prática de extraí-los para fins de fabricação se tornou comum a partir de meados do século XIX. Isso já ajuda a descartar a possibilidade de ser um prego moderno. Eles também testam outro prego e encontram a mesma mistura de ferro e fósforo. A equipe então tem pregos que potencialmente são anteriores à descoberta do Poço do Dinheiro. E a doutora também diz que essa mistura possa ser de origem europeia. Há 2 anos, enquanto investigavam o lote 16 perto do pântano, a equipe descobriu 2 moedas britânicas do século 17. Esses pregos poderiam ser ainda mais importantes pistas que conectam a Europa ao mistério de Oak Island. Eles então agradecem aos pesquisadores e vão embora. Ao passo em que mais um dia começa em Oak Island, a equipe se encontra com o proprietário Tom Nolan no chamado Olho do Pântano. Eles continuam lá as investigações, onde nos capítulos anteriores, Gary localizara algo incomum, um círculo artificial de pedras contendo vestígios de metal enterrado sobre uma camada de lama. É também uma formação que os pesquisadores de Oak Island, Corjan e Chris Morford acreditam que possam marcar o local de um cofre de tesouro, escondido no pântano séculos atrás, por membros dos Cavaleiros Templários. As escavações estão a todo vapor e, de repente, a escavadeira acaba raspando em um grande pedregulho. Isso chama a atenção de todos, mas uma pedra gigante, que combina com o tamanho dos 5 pedregulhos megalíticos que formam a Cruz de Nolan, poderia esse pedregulho fazer parte de outra estrutura semelhante que poderia estar relacionada ao chamado Olho do Pântano? Billy está com dificuldades para retirar o pedregulho. Jogam então um pouco de água em cima e é revelado um terreno com muitas pedras, parecido com a área pavimentada. Poderiam esses pedregulhos empilhados
que a equipe acabou de descobrir serem evidências de que este local misterioso e a área pavimentada fazerem partes de uma construção ainda maior, construída por alguém para esconder algo de grande valor em Oak Island? Eles ficam olhando assustados e tentando pensar em qual será o próximo passo, pois eles têm medo de que possam estragar algo. Eles acham uma boa ideia chamar o Dr. Ian Spooner para dar uma olhada. Para os Laginas e membros da equipe, o pântano em forma de triângulo provou ser muito mais do que uma curiosidade geológica. Em vez disso, parece que ele pode ser a chave para resolver todo o mistério de Oak Island, assim como Fred Nolan previu. Mas, à medida que continuarem as escavações, os esforços da equipe levarão à descoberta de um cofre de tesouro cheio de riquezas incalculáveis? Ou eles descobrirão outra coisa, algo mais surpreendente, ou algo que nunca foi planejado para ser encontrado?